Fala pessoal, estamos de volta aí. E tá aí a foto. Essa era a foto que depois de 40 anos o Diego chegou aqui em casa e reconheceu a foto. Era essa? Cara, que incrível. É uma outra que tá a tua mãe, teu pai e acho que os 3 ou 4 primeiros filhos deles, Ah, sei. que eles estão tão abraçados assim. Sei qual. Pior que eu. Mas eu saio aqui rapidinho aqui, ó, deixa eu abrir o WhatsApp aqui. No teu WhatsApp eu mandei a foto. Você salva e só. Essa foto aí, ó. Os 4 primeiros filhos. Inacreditável, irmão. Meu, inacreditável, cara. Mano, é inacreditável. Eu cresci com essa foto. Eu ia mexer, minha mãe tinha esmilinguido, tinha marca-página, um monte de coisa. Eu ia ficava mexendo e tinha essa foto, cara. Toda vez eu olhava essa foto. Eu tô na tua casa, a gente tá lá na resenha, conversando, de repente pula essa foto na minha mão. Eu falo, meu, quem é essa família? Se conhece eles? É meu pai. Ah, meu Deus. Vale lembrar que meu pai tinha 38 anos, minha mãe tinha 23. Aí meu pai foi numa conferência na Alemanha, voltou casado com minha mãe, primeira experiência dela em solo brasileiro, foi do primeiro mundo de Düsseldorf para o quinto mundo da Nova Rússia, entendeu? Acho que teu pai fez com a tua mãe exatamente o que eu fiz com a minha. Vamos experimentar a vida doida que há aí fora. Meu Deus, É. cara, que delícia, cara, que delícia. Que Alguém bom ver perguntou se isso, tá cara. nessa foto aqui, ó. Eu sou o primeiro da foto aqui, da esquerda para a direita, tá ali o Cal, a Sara, a Rebeca, o Vili, a Tabea e o Daniel. Aí embaixo tá meu pai ali, embaixo da Rebeca, minha mãe tá embaixo de mim, e no motorista tá, depois de anos, meu pai adotou ainda a Alice. A Alice chegou em casa a gente tinha aí, acho que meu irmão mais velho tinha 14 anos, meu pai adotou uma de 16. Mas meu pai, Ah, esse é o meu pai. O cara muito louco. Meu pai, aliás, até quero falar aqui já de antemão, ontem encontrei um cara mais louco do que eu no mundo. olha aí, meu. Eu, eu costumo dizer que, na verdade, eu não tenho medo. Mas se existisse um medo que passa perto do meu coração é de eu ter um filho especial. E ontem eu descobri um cara que ele adotou 3 filhos e 2 são especiais. E Uau. esse cara, ele pegou uma criança de 11 meses, sabendo que só existe 30 casos no mundo da síndrome das crianças, e o cara adotou essa criança. E é impressionante, cara, que esse cara começou a falar sobre famílias misturadas. E aí eu fui me dar conta que meu pai, na verdade, é pura família misturada. Meu pai, nessa favela Ponta Grossa aí, nesse tempo da tua avó, meu pai, ele era solteiro, diretor da escola Paulo de Tarso e pastor da igreja. E aí o, o meu pai, ele veio da missão alemã, enviado pela missão alemã, e aí com 38 anos achava que ele era boiola. E aí quando meu pai foi chamado numa UTI, tinha uma senhora, uma membro da igreja lá morrendo,
E aí essa moça, essa mulher pegou na mão do meu pai foi orar por ela. Quando meu pai começou a orar por ela falou, não, para que eu não quero ser curada. Aí meu pai falou, mas como que você não quer ser curado, né? Então por que você me chamou aqui para eu orar por você? Aí ela falou, não, só me prometa que você vai terminar de criar minhas 3 filhas. A Neuza, a Rosinha e a Cirlei. E ali, diante do leito da morte, meu pai olha aquela mulher e fala, ó, então pode deixar comigo que eu vou terminar. Essa mulher morre, meu pai com 38 anos pega uma menina de 11, uma de 9 e uma de 8 anos para cuidar. Isso significa dar banho, dar de comer, lavar, limpar. E aí a missão na Alemanha achou que meu pai era pedófilo. Acusou meu pai de pedofilia e tal. E aí foi bem difícil. E aí meu pai, então ele foi para a Alemanha, casou com minha mãe, já tendo 3 filhas. Olha E isso, aí quando irmão. minha mãe veio para o Brasil, minha mãe só falava alemã e meu pai e essas 3 meninas só falavam português. E aí as meninas ali dentro de 1 ano, 2, já tinha 14, 15 anos. E aí foi um começo de casamento sinistro entre meu pai e minha mãe, porque na verdade as meninas chegaram antes, tinham ciúme do meu pai. Minha mãe chegou como primeira Uhum. dama, já metendo a banca e já incomodava as meninas. E hoje essas meninas aqui são gente que está no ministério. Uma delas entrou esses dias aqui ao vivo comigo, a Thalita, que é filha de uma dessas 3. E aí, a partir disso, meu pai ainda teve mais 7 filhos. E depois desses 7, meu pai ainda adotou mais uma no final da história, que mora na Suíça hoje. Então, Uau. esse é um pouco do velho. O velho louco. Olha a Thalita. Essa é a Thalita aqui, ó. Acabou de entrar. A Thalita já é a filha e já tem neta de uma dessas 3, que é a Rosinha. Se eu não me engano, Uau. a Rosinha, É, Thalita. Rosinha do meio. Entrou bem na hora, Thalita. Tava falando aqui de você, da tua mãe. E é benção, benção. Benção, Mas isso cara. aí, Diegão, considerações finais. Eu sei que é só o começo. A gente aí tem, pelo mínimo, aí mais uns 90 anos de vida pela frente pra gente É isso aí. virar esse país de ponta cabeça. E É isso aí, cara. É só o começo. Cara, é algo que Deus tem falado muito ao meu coração hoje. E principalmente, é algo que eu tenho feito muito compartilhando com as pessoas que me ouvem. Passe a acreditar mais naquilo que você pensa, aquilo que passa a sua mente. Existem 3 meios de influência poderosa no mundo que, infelizmente, doutrinar as pessoas a subjugar seus pensamentos, que é a escola, é a família e a religiosidade. A religião aplicada de forma completamente errada. A família, no seu excesso de zelo, no seu excesso de cuidado, em muitas das vezes travaram muitas pessoas criativas e com potencial de acreditar em seus pensamentos. Vou dar um exemplo bem simples. Meu filho tem 2 anos e 7 meses e uma das coisas mais difíceis para eu suportar que ele faz é pegar a comida que ele está comendo e jogar no chão. E eu falo para ele, não jogue. Quando você não... Aí eu falo para ele assim, não jogue. Quando você quiser comer, põe aqui do lado. Ele fala, não, gritando, e joga de novo logo em seguida que eu falei. O meu instinto que dá vontade de estralar o pé do ouvido para daí entender o que eu estou falando. Mas aí eu estou simplesmente encurtando o processo ou podando a capacidade de que ele tem de descobrir o mundo que ele está se relacionando à volta. Quando nós vemos Vygotsky, Piaget, Chomsky falando sobre a aquisição da aprendizagem da criança, ela não está ali, de certa forma, te afrontando. Ele está tentando relacionar-se com o mundo que o cerca. Ele entende que quando ele joga o tomate, o pai não gosta. Aí o pai fala que não, ele imita o pai dizendo que não, e aí ele joga de novo e o pai fica mais louco. Aí ele fica pensando, mas por que cai o tomate? Mas e por que o pai fica louco? Muitos pais, por não terem essa paciência de dedicar suas vidas em ensinar os seus filhos, eles acabam podando o potencial criativo e de pensar, sobre refletir sobre algo, sobre uma ação que as crianças desenvolvem desde pequenas. A escola, em muitas das vezes, se você não tem faculdade, você é taxado como uma pessoa. Quando a pessoa vai dizer, pergunta para uma pessoa na rua quem você é, ela já vai trazer a profissão dela. As pessoas já andam com a profissão. Nossa, mas você não tem faculdade? Tá, se eu não tiver faculdade, qual é o problema? Eu não sou a minha faculdade. Muitas das vezes você é julgado
escolaridade que você tem. Tem pessoas que têm terceira série e são ricas. Tem pessoas que não completaram a escola e deixaram de ser produtivas, eficientes. Muitas das vezes você acredita que você não é capaz de aprender algo justamente por um trauma que se sofreu na escola. O próprio inglês. Muitas pessoas foram traumatizadas com o famoso verbo to be, porque a forma com que apresentaram o inglês para essas pessoas foi completamente errada. Inglês não é matéria. Inglês é língua. Língua não se estuda, língua se adquire. Mas as pessoas, elas se relacionaram com o inglês de uma forma totalmente equivocada. E elas acham e vivem para toda a vida achando que nunca vão aprender a falar um outro idioma porque elas acham que são burras. E aí limita o seu potencial de aprendizagem. A própria alfabetização, ela limita a plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral é a capacidade que a criança tem de se adaptar ao mundo na qual ela está envolvida. Você não vai deixar de alfabetizar a criança, mas quanto mais criativo e lúdico você for na condução de alfabetização, muito mais você preserva a capacidade da criança de resolver conflitos e de, na fase adulta, ser uma pessoa muito mais inteligente e eficiente no que faz. O terceiro e último comunicador de influência na sociedade é a religião. E a religião praticada de forma correta, na qual você visita órfãos e viúvas, na qual você assiste as pessoas em suas enfermidades, na qual você revela graça, misericórdia, piedade, fé, esperança e amor, é a verdadeira religião a ser praticada. Mas por causa de dogmas, paradigmas, de conversa fiada, de homens querendo dominar movimentos, de homens querendo vender a teologia do medo, a teologia da busca, do sobrenatural, afastou todos os homens de um pensamento crítico e realmente de um pensamento no qual ele valida se aquilo que ele está ouvindo é realmente verdade. Então, se eu poderia deixar uma coisa para você aqui, que me fez entender um dos cernes, que é o fio de ouro, que começa desde o ponto 1 da tua vida até o último ponto da sua vida aqui, no Cronos, nessa terra, é você criar um pensamento crítico acerca de todas as coisas que você ouve. Pessoas que têm preguiça de pensar a respeito daquilo que ouve são pessoas alienadas e que elas gostam das coisas mastigadas nas suas mãos. Dificilmente essas pessoas elas terão sucesso na vida como realmente as pessoas que têm os seus nomes marcados na história tiveram. E eu não estou falando sobre ter saldo disponível para saque positivo. Sucesso para muitos pais é poder dar o McDonald's para o filho que ele tanto quer. Sucesso para muitos pais é poder sentar à mesa com os filhos. Se sucesso para você, assim como para muitas pessoas ter um saldo disponível para saque bacana, você também pode até conseguir isso. Mas isso não é tudo. Mas as pessoas, nós vivemos numa sociedade onde elas foram reprimidas de acreditar no que pensam. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Porque Deus é quem sabe que pensamento tem a vosso respeito. Mas aí se você entende o que isso quer dizer, é que Deus é quem sabe quais pensamentos tem a seu respeito para dar o fim que você deseja. Ou seja, o fim, o desejo tem que ser seu. E aí quando você sabe exatamente onde você quer alcançar, qual desejo você quer, qual fim você quer alcançar, naturalmente você vai perceber que os pensamentos dele somam para esse fim muito mais do que você pode por si só. E acreditar no seu pensamento conecta você ao pensamento dele. Aí você vai perceber que os pensamentos dele são mais altos. E ele vai te nutrir de tudo que você precisa para a obtenção e realização daquilo que você colocou como objetivo. É a nova revelação a respeito daquilo que nos foi dado. Todas as coisas lhe foram dadas para a vida e para a piedade, para que você não se apegue, não se perca na cobiça desse mundo. O que nós mais percebemos são pessoas aprisionadas na ansiedade, na depressão, no medo, porque elas simplesmente abdicaram de uma conexão direta com Deus, que é a sua capacidade de pensar a respeito de alguma coisa e principalmente de criar um pensamento crítico em cima disso. Tá, Diego, o que eu faço? Primeiramente, você precisa acreditar em tudo que você pensa. Seus pensamentos, eles são divinos. Não, Diego, eu só penso merda. Isso é porque você está se alimentando de merda. Para você ter pensamentos bons, você precisa ter fontes de informações boas. É ou não é? Profundo, mano. Profundo. Parece tão óbvio, mas é profundo, irmão. Cara. Os teus pensamentos, eles têm uma origem. E se você tem pensamentos ruins, é porque a origem dos seus pensamentos, elas são completamente ruins. Mude as fontes de onde você obtém suas informações, que rapidamente você vai mudar os seus pensamentos. Naturalmente, esse pensamento gera um sentimento associado. O sentimento associado é o que faz você se ver na cena, o que faz você se ver realizando aquilo. E isso convoca uma transformação através de uma ação adequada. E, meu amigo, não tem como. Tanto para o bem quanto para o mal.
Um pensamento repetitivo na sua mente, ele vai causar uma ação. Todo o movimento de um corpo é direcionado, ele é dirigido, ele é conduzido, ele é controlado através de um pensamento. E a repetição de um pensamento, de uma ideia na sua mente constantemente, ele convence o seu inconsciente de que aquilo é uma verdade. E o seu inconsciente, ele não consegue filtrar se é mentira ou se é verdade. Se você está tendo pensamentos ruins, é porque as fontes das quais você está se alimentando são ruins. Mude as fontes das quais você ouve informações que os seus pensamentos mudarão. Aqui em casa, eu digo isso porque na minha vida eu não penso em pecado, eu não penso em mentira, eu não penso em escassez, eu não penso em pobreza, e a gente tem vivido coisas realmente extraordinárias. Nós sabemos viver o agora, nosso coração está preso no hoje. Meu filho tem 2 anos e 7 meses, sobe nas minhas costas, morde minha orelha. Daqui 15 anos eu não vou ter costas o suficiente para aguentar ele. Se eu não viver o hoje, eu vou desperdiçar o melhor momento da minha vida que está acontecendo agora. Parece uma loucura você ter que concentrar toda a tua vida num segundo apenas, que é o agora. Parece loucura. Mas eu posso dizer, aqui está a maior riqueza da vida de um homem e de uma mulher. Enquanto seus filhos estão crescendo entre as suas pernas, enquanto a correria está intensa, enquanto a agenda está lotada, enquanto o boleto atrasa, enquanto o boleto é honrado, independente do que está acontecendo, a tua vida está acontecendo no agora. Mas você só vai usufruir de uma vida realmente verdadeira se você passar a acreditar de uma vez por todas nos pensamentos que você tem. Então, como que você faz? Renove os seus pensamentos para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a tua vida. Dificilmente você vai acessar aquilo que muitos homens dizem que é sobrenatural. Dificilmente você vai acessar se você não aceita a conexão direta que Deus criou entre você e ele, que é o pensamento. Brevemente, Cal, para concluir, uma das maiores histórias e mais brilhantes histórias que nós ouvimos a respeito de Salomão, onde ele teve um papo reto com Deus e falou: Deus, me traz discernimento para eu atender o povo. Isso aconteceu, não foi de forma audível, e as pessoas não param para pensar nisso. Salomão, ele teve um sonho, que é fruto de um pensamento. Porque se fosse uma voz audível, Deus rasgando o céu, o anjo descendo, aquele tchutchuê legal acontecendo, não precisaria de fé. Quando Salomão teve um sonho, que ele estava conversando com Deus, ele simplesmente acordou desse sonho, lavou o rosto, pôs a coroa e foi julgar aquelas 2 mulheres que queriam dividir aquela criança no meio. A única diferença de Salomão com muitos homens dos dias de hoje que não experimentam uma vida triunfante é porque vocês não acreditam naquilo que vocês pensam. Salomão, ele acreditou num sonho. Vai lá na Bíblia, leia em Samuel, ele acreditou num sonho. Leia em Reis, né? Ele acreditou num sonho. Vai depois e vê quando que foi a segunda vez que Deus conversou com ele, quando Deus falou assim: agora por conta de tudo que você fez, enfiou o pé na jaca, agora o reino vai ser dividido. Aconteceu da mesma forma que a primeira vez, por conta de um sonho. Meu irmão, se Deus rasgar o céu, vir na tua frente, não precisa de fé. Agora, se Deus fala aqui, meu amigo, aí você precisa de fé. Não, mas é minha carne, é meu eu. Acredita no que você está pensando. Porque a partir do momento que você não negligenciar seus pensamentos, a tua vida vai mudar. Muitos homens estão fragilizados, muitas mulheres estão paralisadas porque tem medo da crítica, tem medo da pobreza, tem medo de morrer, tem medo de ficar doente, tem medo de perder o amor de alguém, tem medo de muitas coisas que acabam fazendo com que ele não acredite de fato que o pensamento que Deus está dando para ele é um pensamento realmente verdadeiro. A partir do momento que você viver exatamente como Deus está se conectando com você, nada mais será como o mesmo. Pesado. Forte. É isso aí, Esse meu é o amigo. Diego, pessoal. Esse é o Diegão, Diego Medeiros, pastor Diego Aleluia. Medeiros. Vamos plantar uma igreja lá em São Paulo agora. Logo, logo. Diego, te amo, cara. Te amo. Te Obrigado amo, por velho. se Tamo permitir junto. viver intensamente por Jesus. Viver por Amém. Jesus é viver para o mundo e não para a igreja. Amém. E você tem sido um sal fora do saleiro. Você tem sido uma candeia no lugar mais alto, né, Amém. fora do armário. Você tem iluminado os teus ambientes por onde você tem passado. Eu fico grato a Deus por homens como você. Fazem a gente olhar para trás e saber que valeu a pena, né? Amém. A mesma mensagem que te impulsionou é a mensagem que talvez... A mesma mensagem que te fundiu a mim é a mensagem que rompeu com tantas relações que eu tinha, que eu valorizava. É a mesma mensagem que
te levou para um lugar como esse. É a mensagem que alguns amigos próximos se envergonham dela, se envergonham de mim, inclusive por ela, né? Pô, Caldo, você não pode falar assim. Não pode o quê, irmão? Quando você escuta uma história igual do Diego, não pode o quê, seu bosta, né? Baseado em quê, né? Comparado a quê não pode? No Dá fundo licença. é que aquela mensagem ele não muda nada para ele. Então, se não muda nada para ele, não devia ser pregado. Mas para quem muda, não existe uma mensagem errada para um fruto eterno. Não existe. Isso aí. Não, mas isso aí, escatologicamente, vai tomar no buraco dos olhos, mano. Quero saber de escatologicamente, mano. Não vem Tá com de essa brincadeira conversa. comigo. É. E ontem o cara de novo me ligou aqui e falou assim, Caldo do céu, os caras lá na faculdade de teologia colocaram tua mensagem pra gente pregar, pra gente ouvir tua mensagem lá, mano. Ai, meu Deus do Os céu. caras são muito fracos, cara. Os caras querem encaixotar algo que nem Cristo fez. Justamente porque eles têm medo. Se as pessoas entenderem que se elas dominarem os seus pensamentos, elas são capazes de fazer o que elas quiserem, esses homens que estão tentando prender aquilo que não tem como segurar, eles vão cair rapidinho. É isso aí. Os cara querem domesticar, te fazer um coitadinho. Para com isso. Não engula uma história dessa. Ah, isso não pode ser pregado comparado a quê? Baseado em quê? Para com isso, meu amigo. Você nunca limite o poder de uma mensagem, o que ela vai fazer. Ela não volta vazia. Acredite, tenha fé. Cal, obrigado. Obrigado por existir. Obrigado por não desistir. Obrigado por não se vender. Obrigado por estar disponível. Todos os homens, cara, eu vou falar isso aqui na real. Todos os homens influentes que eu me inspirei quando eu estava crescendo na minha caminhada cristã, eu só chegava perto deles por conta de dinheiro. Precisava pagar para estar perto deles. Teve um dos caras que mais inspiraram a minha adolescência, que eu perdi mó grana nas costas dele. Mó grana. que na época eu tava me lascando aqui na favela de São Paulo, ou lá em Curitiba, que foi uma das fases mais difíceis, eu teria feito o quarto do meu filho. Grana que fez falta nos momentos mais difíceis. Não fez falta porque Deus sempre cuidou. Mas você, cara, abriu a tua casa gentilmente. Eu vim de Ponta Grossa com a minha esposa, eu fui até você, porque eu sempre fui envolvido, eu sempre ia no cara que tava puxando o trem. Porque eu queria entender, eu sabia que eu tinha algo diferente para mim e que eu queria estar junto com esses caras. E eu cheguei para você, você trocou meia dúzia de palavras, nunca tinha nos visto, nos chamou para ir para casa. Vamos lá. Come on, bem. Come here. Me chamou para ir para sua casa, mostrou a tua casa, mostrou o teu lar. E hoje a tua casa, não só para mim, mas para muitas outras pessoas, ela tem sido um QG. Um QG é um lugar onde as pessoas se encontram. Eu te falei esses dias, cara. Você é a brisa que sopra no rosto dos homens cansados e eles serão alcançados e restaurados porque você simplesmente resolveu soprar. A gente não está aqui para patrocinar a reputação. A gente não está aqui para pregar aquilo que homens que acham que tem que ser pregado querem ouvir. Nós estamos aqui para falar a verdade nua e crua. Não de uma coisa holística, mística, mas sim de uma verdade real, que ela pega na pele, que ela transforma vidas, ela muda. E muito obrigado por abrir tua casa, muito obrigado por inspirar. Hoje eu falo inglês com meu filho por causa de vocês. Se eu tive coragem de ensinar meu filho a falar inglês é porque eu vi que isso era possível. Muito obrigado por não terem desistido, por terem insistido. E toca o barco, cara. Você foi o cara que eu não precisei gastar dinheiro para chegar perto de você. E você me convidou para sua casa, abriu a tua casa, me deixou dormir na sua casa, abriu tua vida, que é muito mais importante do que isso. Então, é pelos frutos que conheceremos. É aí que a gente vê, aí a gente vê que realmente quem tem o coração, onde que está o coração. E agradeço, muito obrigado. Deus abençoe a tua vida e conte sempre comigo. Você tem uma casa aqui em São Paulo, você tem uma extensão da tua família aqui. Você sabe que onde a gente vai, a gente leva você, a tua família no nosso coração. E quero que você saiba disso e entenda que isso é muito importante para nós. Yes, buddy? Blow kiss, teacher. Say blow kiss. Hey, bye bye. Bye bye, see you A mãe salvou aí later. também, né, mano? Pelo amor de Deus, ô piá bonito, hein, mano? Que é isso? Puxou o pai do céu. Se puxasse o pai da terra, tava judiado. Beijo pra Camila, viu, mano? Tamo Abração, hein? junto. Conversamos. Abraço. Nos Tchau, vemos tchau. logo. Tchau. É forte, meus amigos, é forte demais. Jesus amado. O que eu vou falar? Como termina essa live aqui?
Nem eu não sabia dessa história da foto, que ele chegou aqui em casa e encontrou essa foto, eu não sabia também. Mas eu sabia no dia que a gente inaugurou a igreja no cinema, em Ponta Grossa. No meio da igreja no cinema em Ponta Grossa, eu perguntei se alguém conhecia a minha família, e aí era a família dele. Pessoal, muito obrigado. Uma honra poder, de alguma maneira, te incentivar a você viver acima desse mundo cruel. O mundo é muito cruel. O mundo é muito cruel. Guarde isso. Mas você não é o mundo. Você não pertence a esse mundo. Você não tem nada a ver com esse mundo. Você é um cidadão celestial. Você está debaixo de outra constituição. Você é um enviado de Deus. A sua estabilidade, ela não está na terra. A sua estabilidade está na eternidade, de onde você veio. Por isso, vivam como estrangeiro. Vivam como estrangeiro. Suspende as suas raízes desse mundo e coloque as suas raízes aonde estava a vara de Arão, que sem tocar o solo, ela frutificava. A vara de Arão, ela frutificou, ela saiu botão, saiu flor na vara de Arão sem tocar o solo. Às vezes, a própria religião vai falar para você pôr mais raízes, para você se estabelecer mais nesse mundo, com finanças, com estudo, com igreja, com estabilidade, com ministério. Ei, eu quero te dizer o contrário. Recolha as tuas raízes desse mundo. Ande nesse mundo. Ame esse mundo. Sirva esse mundo. Mas entenda que o ribeiro, as águas onde você está com sua árvore plantada, ela é da Jerusalém de cima. Paulo fala que existe uma Jerusalém de cima, que não é Sinai, que não é Agar. Existe uma Jerusalém que é do nosso monte Sião, é do monte de onde vem o nosso socorro, é do monte de onde vem a nossa provisão, é do monte de onde vem o nosso maná. E quero dizer aqui, Gabi, você que escreveu tão carinhosamente sobre sua escola, eu tenho uma palavra sobre você, Gabi. Entenda que você não precisa da escola, Gabi. É a escola que precisa de você. Muitos pais querem colocar filhos para uma escola transformar os seus filhos. Mas nós somos aqueles que vão dizimar filhos para transformar uma escola. Eu quero incentivar você, pai e mãe, a colocar seu filho na pior escola do seu bairro. Por quê? Porque à medida que essa escola é ruim, é a medida que ela vai ser transformada a partir da sua família dentro dessa escola. Que você não deposite seu filho numa escola, mas que você entre junto com seu filho dentro de uma escola. Sirva essa escola, ame os professores, vá pintar o muro no sábado, doe um escorregador, faça vaquinha online para você colocar um novo playground nessa escola. Mas entenda que nós não estamos esperando uma escola mudar os nossos filhos. Não, não. Nós temos a fonte, a origem da transformação para uma escola inteira. Basta o seu filho tocar uma escola. E uma escola inteira pode ser mudada por causa de você. Não tenha medo da escola pública. Escola pública não é lugar de leproso. Escola pública é lugar onde o sobrenatural ele faz muito mais sentido. Existem dois tipos de pessoas que Deus ele promete que termina em destruição. Duas coisas que podem te destruir. A primeira é a ignorância. O povo perece porque tem falta de entendimento. E a segunda é a arrogância, a soberba. Deus ele resiste ao soberbo. Deus ele resiste ao soberbo. Prefira o lugar da ignorância do que o lugar da soberba. A verdade é que escolas particulares se tornaram antros de arrogância, indústrias de soberbos. Nós valorizamos soberbamente o status, nós valorizamos soberbamente a posição social.
Ei, mas ali por trás daquele status, daquela soberba, o fim é destruição. Então tem destruição na escola pública? Tem, mas lá o fruto talvez é da ignorância. Qual que é a destruição maquiada de uma escola particular? Não estou falando de todas, tá? Existe a escola particular boa, existe a escola particular mal, existe a escola pública ruim, existe a escola pública perfeita. Eu já estudei numa escola pública que para mim foi muito perfeita, muito boa mesmo. Mas o que quero dizer com isso? Que existem dois espíritos. O mesmo espírito de pobreza emocional, intelectual que existe na escola pública é o espírito de destruição da soberba, da arrogância, do status quo da escola particular. Então, não valorize nenhuma das duas. Sirva de socorro para as duas. Se você tem filhos na escola particular, proteste contra isso. Traga simplicidade do coração numa escola popular, numa escola particular. Não coloque no seu filho que ele está acima da média só porque ele está numa escola que é paga. Não faça isso. E Gabi, eu quero te dizer o seguinte, independente da escola pública ou privada, entenda que é a escola que tem o privilégio de ter você nessa escola. Entenda que a religião, ela diz que uma maçã podre apodrece toda a caixa. Mas o reino de Deus diz que uma maçã boa é suficiente, poderosamente suficiente para desapodrecer uma caixa inteira. Foi isso que Jesus fez com o mundo. Jesus sozinho era maior que o mundo. Você sozinho é maior que uma escola pública que talvez de periferia tenha vários problemas e hostilidades. Mas entenda que maior que está em você do que o que está nessa escola. Deus abençoe vocês. A Gisele está dizendo obrigado por esse momento de estar escutando o Pastor Cal. Obrigado por esse momento. Deus, é caso de uma pandemia que eu estou trabalhando online e posso ouvir tua voz. Eu fico honrado. Parabéns pelas palavras. Precisava dessas palavras. Cal é farol. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pelo carinho. Sejamos essa voz. Fran, obrigado. E Gabi, não estude muito. Estude só para tirar o 7, tá bom? Porque muito que você estudar, na verdade, cada 4 anos a informação está mudando. Então não coloque força demais onde não precisa ter força, mas faça o básico lá. Passe de ano, seja uma voz, estuda a ilha. Fiquei feliz que você falou sobre os frutos hoje, que tem o tempo certo. Isso é bom demais, pessoal. Bom demais. Deus os abençoe vocês. Deixa eu falar só uma coisa aqui. Eu vou fazer uma live com a Big Rider, Raquel, lá da ilha de Ohio. Ohio não. Ohio, em Haliva, no Havaí. Então ela vai falar lá do meio do Pacífico com a gente. E ela é uma surfista brasileira de ondas gigantes, que tem uma história maravilhosa com Jesus. Você pode seguir ela depois lá, Raquel. Esqueci o sobrenome dela. Só que 11 da manhã aqui, 4 horas da manhã no Havaí. Então ela solicitou que eu mude de horário para poder falar com ela. Então eu vou logo em breve, sexta-feira, vou anunciar uma live aí. Então provavelmente essa live vai ser na parte da tarde para a noite. E vai ser muito legal ter vocês nessa live. E lançando palavras, eu vou abrir um momento dos comentários e eu gostaria muito que nessa live, vocês como voz profética, vocês dessem palavras para essa Big Rider. Ela compete hoje, ela surfa as maiores ondas do mundo e está sendo uma oportunidade incrível de poder entender como Jesus entrou nessa história. E eu sei que é mais um farol, mais um fusível social. Ela é uma voz social dentro do cenário do surf mundial. E vai ser muito legal. Eu estou muito empolgado que ela vai estar com a gente aqui. Gostei demais. Ela tem um amigo muito em comum, um dos meus melhores amigos, que já falou aqui, que é o Ronaldo, da Santo Louco, que tem uma loja de surf. E essa semana ainda quero ver se eu trago aqui também o Juni. O Juni é o cara que adotou um filho especial. E esse cara é um cara de 35, 39 anos. Eu fui comprar uma bicicleta pro meu filho. E quando cheguei nessa casa, eu fui impactado pela vida desse cara. Encontrei um cara mais doido do que eu.
E esse cara, ele desistiu de ter filhos biológicos para adotar 3 crianças. Uma tem diabetes tipo 1, e é uma diabetes que trabalha com amputação, com transfusão de sangue, toda aquela coisa. O segundo ele pegou com 11 meses. Hoje esse filho, ele tem uma doença rara. São 30 casos no mundo. Esse filho vai morrer cedo. Esse filho, ele cresce, o baço cresce mais desproporcional ao estômago, ao intestino, cresce mais longo. Essa criança tem 11 anos hoje e ele corre mais de 70 corridas por ano. Fora da pandemia, ele corria mais de 70 corridas por ano. E é um cara assim, o cara me matou ontem. Ele me matou, eu falei, cara, você topa fazer uma live? Ele falou, top. Meu filho me ensinou a eu deixar de ser imbecil. Cuidar de um especial me tornou menos imbecil na vida. Eu falei, esse cara tem muito a ver com o que eu acredito, tem tudo a ver com o que eu entendo da vida, e vai estar aqui com a gente também o Johnny, tá bom? Pessoal, Deus abençoe. Amanhã, se Deus permitir, estarei presente. Quinta-feira eu vou pular, porque eu tenho um almoço de pastores, e sexta-feira a gente vai estar aqui provavelmente com o Johnny, tá bom? Beijo para vocês. Hoje à noite eu tenho uma live às 7h30 da noite a convite de Fortaleza. Um amigo de Fortaleza vai estar comigo e ele pediu se eu podia falar sobre graça. Então, se você tem curiosidade sobre graça, entender um pouquinho mais sobre o escândalo da graça, hoje à noite, 7h30, eu vou estar online aí falando sobre graça, tá bom? Beijo para vocês. Amo vocês, pessoal.